Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Levecast. Aqui o nosso bate-papo é leve e descontraído sobre construção civil. Toda segunda-feira às 19 horas, já deixe seu horário reservado, acione o sininho para ficar por dentro de todas as notificações e saber mais sobre os assuntos. Hoje a gente está aqui com duas convidadas super ilustres. Muito obrigada, eu vou precisar até de cola para falar sobre o currículo de vocês, que é maravilhoso, gente, verdade, verdade. A Rosana, ela é arquiteta e urbanista há 37 anos e tem muita história para contar, com certeza. É verdade. Professora lá na PUC Poços há 25 anos e é super apaixonada pelo que faz, né? Deu para ver aqui, ó, nos comentários. Bem bacana. Ela é especialista em mestre em urbanismo moderno e contemporâneo pela PUCamp. Tem doutorado e é membro da Rede Brasileira de Arquitetura e Construção com Terra, a Rede Terra Brasil, e hoje faz parte do Conselho Consultivo dessa mesma rede. Rosana, seja muito bem-vinda mesmo. Obrigada, Mara. Obrigado a você. É um prazer estar aqui também. Bom, aqui, Roberto, também nós temos Caiula Merola. Ela é pesquisadora da Unifal e cofundadora da startup Reuso. Que bacana. Especializada em logística reversa de resíduos têxtil. Que bacana. Ela tem 25 anos de carreira, sendo 20 na gestão pública. Conta um pouquinho para nós, Viola. Muito obrigado. Tempo, né? E boa noite, muito obrigado. Mas ainda bem que eu tô com você junto, 25 anos, 30 anos. Então, como que vai dar? Tamo junto. Tamo junto. Obrigada, gente, pelo convite. É uma obrigado. honra estar aqui com vocês. Adorei estar com vocês aqui. Muito obrigada. Um pouquinho dessa história, da Reuso dos 20 anos de gestão pública. Pode sim falar um pouquinho da sua carreira e depois Tá. você... Minha carreira, eu sou farmacêutica, tá? Só para todo mundo saber, mas sou da área de saúde, então o que me aproximou dessa área de gestão de resíduos? Porque eu sou da saúde pública, então o que a gente viu? Não adianta eu dar remédio e cuidar das pessoas se eu não cuidar do meio ambiente. O meio ambiente ele é muito importante. E eu fui andando para essa área, porque eu falei assim, eu preciso melhorar o saneamento, estou com vocês vão me ajudando aqui, arquiteta, urbanista aqui. Se a gente não tiver um saneamento, moradia adequada, um espaço, uma cidade boa para todos, não adianta a gente colocar um hospital. Então eu falei, vamos melhorar a promoção da saúde da população. E aí eu fui para a ponta. E na hora que eu vi para a ponta, eu falei assim, gente, vamos cuidar dessa nossa casa, que é o meio ambiente. E aí me apaixonei e eu falei, onde a gente pode fazer essas mudanças? Na gestão pública. É na gestão pública que a gente consegue fazer os maiores impactos na sociedade, com as legislações, com políticas públicas. E aí eu fui para a área pública. Que bacana, que maravilhoso. É isso aí. E a Reuso surgiu quando? Reuso, ela é novinha, ela tem 8 meses. Que bacana! Ela é pandêmica. Verdade, ela surgiu nessa demanda da pandemia, verdade. Bacana. Como eu sei, é legal, engraçado, eu não tinha pensado nisso, viu? Que ela é da Como surgiu? Como eu te falei para vocês, há 20 anos eu trabalho na área pública e também a gente foi vendo o impacto do lixo mesmo. Lixo, aterro, lixão, que todo mundo conhece. A maioria dos municípios do Brasil ainda joga seu lixo, né? A gente tem que falar assim, né? Joga seu lixo no lixão, não é nem um resíduo ainda, né, Rosana? Não é nem resíduo ainda. Então, como eu fui atrás, fazendo o caminho disso, em 2003, na área de saúde, naquela época, a gente vai contar uma história bem rapidinha. Sim. A Anvisa, né, que agora todo mundo já conhece a Anvisa, né, ela ficou agora. famosa agora, que antes não. Ela tinha publicado uma legislação falando assim, todo estabelecimento tinha que fazer o gerenciamento do seu lixo. Isso em 2003. Aí todo mundo falou assim, o que é isso? Gerenciamento de resíduo, né? Antes era lixo e lixo hospitalar, lembram, né? Aí eu falei assim, gente, o que é isso? Chegou para nós também, para mim na área pública. Eu falei, eu não sei nem nada, o que é isso? Eu vou estudar. Mas para eu poder cobrar de vocês, eu tenho que entender esse caminho desse lixo. E eu fui encaminhar. Então, desde a ponta no hospital, onde jogava, e me deparei no lixão. Quando eu cheguei lá, foi aí que eu vi que a responsabilidade nossa como poder público é muito maior do que só punir. Eu vi desempregados e muita criança. E muita criança.
Eu falei assim, a responsabilidade minha como cidadã, ela é muito maior do que só fiscalizar, porque eu era da vigilância na época. E nesse caminho eu falei assim, eu preciso tirar esse pessoal daqui. E a gente começou a mobilizar a prefeitura para montar cooperativas de catadores. E nisso eu falo, Poços de Caldas foi uma das primeiras cidades a ter uma política municipal, antes de 2010. Em 2006 a gente fez a primeira legislação. E aí a gente montou cooperativas de catadores em parcerias com a prefeitura. Mas aquele comum, né? Papelão, papel, plástico. Tá, fomos andando, entrou a pandemia, por isso até gostei de vocês falarem da pandêmica. Caiu o preço do material. Então, não tinha o preço do papelão, papel, plástico e alumínio, assim, foi a zero, gente. Não tinha. Por mais que a gente estava em casa gerando lixo, acumulava, mas não tinha venda, porque todas as empresas pararam. Esqueceu, a gente parou as indústrias. Parou todo mundo, parou a produção da reciclagem, ninguém produzia alumínio, ninguém produzia mais nada. Foi acumulando, só que você está falando de pessoas. Sim. Entendeu? E no auxílio emergencial não foi para todo mundo. Ela não foi igual. E a gente falou, o que a gente precisa fazer? A gente precisa achar outra forma. Mas eu falo, eu sempre olho a pandemia com... Eu sempre sou muito otimista, tá, gente? Bacana. Eu sempre olho o copo cheio, nunca vazio. Eu falei, gente, vamos aprender com essa pandemia. Ela veio para dar um empurrão na gente e aí a gente avaliou. As cooperativas, elas sempre foram muito dependentes da prefeitura. Muito. A gente foi... Isso eu falo, eu me culpo, tá? Eu ponho culpa em mim, que eu sempre falei, precisa de auxílio, de suporte. Chegou uma hora que a prefeitura não tinha condições de dar subsídios, porque ela tinha que dar auxílio para um lugar, auxílio para o outro. Então, os investimentos nas cooperativas diminuíram. A gente falou assim, a gente está muito dependente do poder público. Está na hora da gente virar empreendedor. Tem experiência, tem know-how de gestão. Por que os catadores não podem ser empreendedores? Que maravilha. Eles começaram a cobrar isso, aquela coisa, a gente quer ganhar dinheiro e a gente não quer mais, porque até como eu sou da área de saúde, eles perguntaram, Iula, pode surgir outras pandemias? Eu falei, sempre surgiu. É que essa foi global, é que a gente não prestou atenção. O mundo já vem dando esse alerta de impactos climáticos, agora a gente só está caminhando para isso. Falou assim, então a gente vai precisar se virar. Então, o que a gente fez? Vamos se capacitar. A gente viu que nós não éramos capacitados. Aquela coisa da empresa, que você vai montando, vai indo, vocês estão acostumadas, vocês duas aqui, que a gente falou assim, a gente precisa se capacitar. Google, internet, vamos buscar como é que se capacita empreendedorismo de impacto socioambiental. Isso tem um programa do Ministério da Economia e do Sebrae para capacitação de novos empreendedores. Está aberto agora, tá, gente? Inovate Brasil. Vale a pena para novos empreendedores, eles dão toda capacitação de mentorias, de plano de negócio, de como você tem que ir atrás, isso é muito legal. Aí a gente se inscreveu, mas daquele jeito, né? Na hora que você viu que era 1.500 pessoas, falei, não vai dar. Fomos selecionados. Que bacana. Fomos. E aí foram capacitando a gente. Nesse inteirinho foram 8 meses. É por isso que eu falo que ela começou nisso. Foi dentro da capacitação desse Inovate Brasil que surgiu a Reuso, que a gente teve vários mentores, professores, empresários que foram dando corpo e surgiu a Reuso, que é uma cooperativa de resíduos têxteis, que a gente viu que era um mercado, que vocês viram também que apareceu na televisão, um mercado ainda inexplorado. Não tem, inexplorado. O meio ambiente está precisando, e aí surgiu de uma outra cooperativa, uma cooperativa de Açosul, que ela quase estava fechando. Ela abriu agora, ela é Açosul, Cooperativa de Catadores, e Reuso, mas aí tem um diferencial, só mulheres. Eu adoro falar isso, gente. Que massa! Só mulheres. Porque tecido, porque... Aí outro motivo, as mulheres chegaram para mim, várias catadoras, e Iula, não aguento mais mexer no lixo. Eu tô cansada disso, é cheiro, porque a gente não recicla, né? Então tá, obrigada. A gente fez. Então tava indo muito lixo. Então imagina você ficar numa bancada dessa, das 8 às 5 da tarde, tentando garimpar, que a gente fala garimpar mesmo, achar um papelão e no meio do nosso lixo. E não é só orgânico, né, gente? Se fosse só orgânico, a gente vai, mas... Gente, as pessoas não são ainda... Não, vai até animal morto. Vocês não têm noção. Animal morto, construção civil vai demais para dar peso, né? A galera enrola isso. E aí elas falaram, Iula, a gente não dá conta. Você ajuda a gente a arranjar um novo modelo de negócio? Eu falei, vamos.
E apareceu o resíduo têxtil, elas estão amando, porque Que é tecido, maravilhoso. é limpo, entendeu? É bonito. É mais leve. É mais leve, é colorido, entendeu? E assim, e esse resíduo a gente tem outra forma de trabalho. A gente vai coletar esse resíduo têxtil, um pouco vai para a reciclagem, para as indústrias, e uma outra parte a gente está fazendo parceria com outras organizações para trabalhar em costura, fazer brindes. Mochila, estojo. Mas a gente tá caminhando ainda, tá, gente? Calma. Agora. Tô curiosíssima. Tá, também com. Já tô a separando gente falou os uniformes que não servem mais lá por na favor, empresa. a gente pode fazer negócio agora. Opa! Eu sou assim, eu sou o comercial delas, a promoter. Essa é a história da Reuse. A gente está super confiante. Parabéns. Obrigada. Parabéns mesmo. Eu falo que eu sou ambientalista mesmo. É Posso fazer mesmo. pergunta para ela? Claro. Mas deve. Esses resíduos têxteis são só de Poços ou de toda a região? Aí eu vou te falar um negócio. A gente começou em Poços, Ana. Não tem mercado aqui. A gente começou a mapear Passos, Borda da Mata, Monte Sião. Já foi. Por incrível que pareça, a gente já foi um polo de moda. A gente, não sei se foi a pandemia, mas já veio caindo. A gente está indo Brás, Americana e Divinópolis. Divinópolis é um polo forte. Como é que é? É o segundo polo maior do Brasil, né? Primeiro é Brás, é a região de São Paulo, né? E depois vem BH. Aqui a gente não tem volume, aqui a gente está atrás do uniforme. Aí pegando essa nossa Rio Pardo, Pouso Alegre, Varginha, a gente está nos uniformes. Mas o retalho, né, do têxtil, não. A gente Nem não Juruáia também. Aí vamos falar um outro porém que a gente também está tentando achar. Juruáia é um tecido que não é reciclado, ele é plástico. Moda praia, moda... Lingerie. Lingerie, obrigada. Não tem, ele é quase 100% plástico. Ele não é tecido, né? Não tem. É como um TNT mesmo. Isso. É. Tecido não tecido. Tecido Caramba. não tecido, né? Aí a gente passou isso para as universidades nos ajudarem, porque o volume de Juruáia é muito. Mas aí é com outra tecnologia para tentar virar plástico para família PET. Aí não tem nada a ver. Aí a gente já passou para outra turma. Falei, não, aí vamos deixar para as universidades, tecnologia de patente. Essa daí a gente foi atrás, mas não tem, infelizmente, né? Ainda a gente está caminhando como porque é um isopor. polo forte. É bem forte, né? Isopor é um terror. Um terror, não É é? um terror. Olha, mas assim, quando eu comentei com o Marlon que você viria, comentei um pouco sobre a empresa, um pouco que a gente conversou no telefone, ele achou o máximo e eu realmente acho muito legal mesmo. Eu falando daquelas pessoas que não têm educação, assim, em casa, eu desde pequena, o meu pai sempre falou assim, ó, separa, era muito do meu pai, separa, lava as embalagens. E a gente tem 2 lixos em casa, o maior que é de reciclagem e o menor que é de orgânico, isso desde pequeno. Só que assim, o que eu vejo é que as pessoas usam os materiais, mas elas não lavam, elas não separam. O que faz com que as pessoas que lidam com que vão lidar com isso, tenham um lixo na mão. Tem. Né? Não é uma matéria que eles podem trabalhar de uma maneira mais tranquila. Não. Então, assim, é bem complicado e um trabalho E muito... desanimador para eles. Por isso que muitos foram para a rua. Porque a gente pergunta por que tem tanto catador na rua e tem menos catador na cooperativa. Na rua, eu escolho reciclado. Ele vai mais limpo. Ele é mais limpo. Entendi. Entendi. E com isso, numa cidade como a nossa, né, eu acho, é uma suposição, sei que vai responder pra gente, eles acabam escolhendo, mas eles também sujam a rua porque eles não têm os ambientes da cidade, porque a maior parte deles não tem uma capacitação, uma orientação, a prefeitura, no caso, nem o suporte não, mesmo. não dá um suporte de educação ambiental, etc. E aí a coisa complica, né? Muito. Não sei como... Não, você está perfeita. É isso Posso- mesmo. Você confirmou. Isso é 2% só do nosso resíduo é reciclado, gente, no Brasil. É muito pouco. Né? Não é nada. Muito pouco. Não é nada. A gente não recicla. Vamos ser Não, sinceros. Sim. um país que não recicla. A única coisa que a gente é campeão em referência é a reciclagem de alumínio. De alumínio. Nós somos 98% referência. das latinhas, né? Eu peguei essa Mas você informação. sabe quanto custa? R$5 o quilo. Sabe quanto custa um papelão? 50 centavos.
Ah, Por isso que você vê muita gente em festa pegando a latinha. atrás de latinha. É valor agregado. Sim. E quando fala latinha, fala do anel também, ou não? Tudo, ela vai inteira, tudo, né? vai tudo. Tá. Na hora de Eu Eu reciclar... vejo que separam, né? O pessoal separa. Tem algumas pessoas que separam. né? Então, eu vou te falar o que eu sei da tampinha, daquela... Do lacre. Do lacre. Todo mundo fala que eu não conheço, se vocês conhecerem, vocês me complementam, que você juntar aquilo, acumular, para trocar para uma cadeira de rodas. Existe uma organização social, não sei qual que é, que você faz aqui, junta e depois entrega. Já vi em vários lugares, Também. mas também não sei. Não sei qual que é a ONG. Eu vejo todo mundo com aquele copo que tô jogando, né? O pote. Exato. Mas eu não sei qual que é a ONG. É, Não posso falar mais nada. Também não sei Eu tô não. replicando o que eu vi. exato. Exatamente. Bacana. Bom, e você, Rosana, como que chegou aí a arquitetura, professora? Conta pra Isso, nós. nossa. É uma longa jornada, mas uma jornada apaixonante. Né? Na arquitetura, como vocês viram, eu estou bem velhinha já. Mas na arquitetura ligada à sustentabilidade, desde os anos 2001, 2002, quando apareceu na PUC uma demanda de um grupo indígena que saiu de Alagoas e que se foi assentado numa fazenda da União em Caldas, em Chucuru, Cariri. E eles chegaram com essa demanda na PUC pedindo habitação. Aí, lógico, o reitor falou, bom, opa, habitação é lá na arquitetura. E ele nos convidou a conhecer, né, a aldeia. Na época, eu estava prestando doutorado e eu não sabia exatamente com que eu iria trabalhar. Na verdade, eu estava pensando em trabalhar com resíduo plástico por conta da Braspet, que é uma empresa lá de Poços. Né? Eu falei, bom, eu tinha que ter um material de pesquisa próximo. Sim. Quando eu entrei no doutorado, meu orientador falou assim, você tem certeza que você quer mexer com plástico? Eu falei assim, por quê? Ele falou assim, porque você vai ter que assistir aula na química. Eu falei assim, de jeito nenhum. Então, você faz favor de procurar alguma coisa na sua região, na sua universidade, que tenha outro material para a gente trabalhar aqui. E aí, eu me lembrei dessa visita ao Chucuru e a demanda era muito grande de habitação, porque eram 100 pessoas e a fazenda não tinha casa para 100 pessoas. Então eles só ganharam a terra. A fazenda já tinha algumas casas. Tá. Eles foram ampliando as casas que tinham com pau a pique. Então, assim eu começo a minha jornada com a terra e não parei mais, né? Porque aí a gente começa a estudar quais os materiais naturais que podem ser utilizados pela arquitetura, como que a gente pode incorporar isso na construção civil. Ainda existe um tabu muito grande nas universidades, por isso que eu depois recomendei, né, para o pessoal, os ouvintes, enfim, assistirem um TED de uma arquiteta austríaca chamada Anna Heringer. E aí, não só, né, eu estava comentando com a Roberta no início, não só a sustentabilidade está no material natural, é claro, ele é uma fonte inesgotável, porque a casa acaba, ela pode virar um jardim, né, porque todos os materiais são reincorporados à natureza. Mas também é muito importante para quem hoje trabalha com materiais industrializados pensar na fabricação de componentes pré-fabricados para diminuir o custo da obra, para gerar menos resíduos da construção civil, já que nós somos quase que os líderes aí de resíduo no mercado. Já tem, lógico, muita pesquisa com RCD, né, esses resíduos da construção civil, mas aí eu entrei nessa seara e não parei mais. E assim, a conclusão é que a gente chega. Se países como, tudo bem, vocês vão falar primeiro mundo, Austrália, Holanda, Alemanha, aqui mais perto da gente, Venezuela, Peru, Chile, já tem políticas para trabalhar os materiais naturais. Por que a gente não pode ter? Felizmente, hoje no Brasil, a gente já tem norma, até para ter um financiamento da Caixa Federal para construir habitação, que você pode construir com o tijolo ecológico, que você pode construir com a taipa e que você pode construir com o adobe, que é um outro Financiamento da Caixa? Já pode, porque as normas já estão publicadas. Legal, essa eu não sabia. Até
a Caixa não ter as normas publicadas, ela não podia aceitar, não tinha esse reconhecimento. Agora, a última que foi publicada foi a de Itaipa, então ela é obrigada a reconhecer, lógico, ela quer respaldo técnico, mas ela é obrigada a reconhecer como material de construção. Que bacana, Então é muito bacana. E lógico, né? Como eu sou apaixonada, agora eu vou nessa até morrer, porque eu acho que é importante, né? A questão da sustentabilidade, e no mesmo caminho que ela acabou de comentar, agrega valor, porque as pessoas estão manuseando aquilo e vão ficando contaminadas, no bom sentido, agrega autoestima, né? Nossa, eu estou tirando um resíduo que ia ser depositado numa montanha no meio do deserto, como publicou aí o Fantástico, as grandes montanhas de lixo, né, nesse último domingo, e a pessoa vai falando, puxa vida, eu contribuí para fazer alguma diferença, né? Como ela, eu também sou muito otimista, tá? Eu acho que todos os males vêm para algum bem, inclusive esse, eu brinquei que ela é pandêmica, mas eu acho que tudo isso está servindo para a gente pensar isso. Aonde mais o Covid pegou? Porque os ambientes fechados, onde não existe ventilação natural, ele é passível de transmitir, né, uma transmissão maior. E os ambientes ventilados, graças a Deus, os arquitetos podem fazer, né, os profissionais podem oferecer meios naturais de ventilar. Então, os materiais naturais ajudam muito nesse sentido, tá? E os materiais sustentáveis, né? Eu acho que a gente ainda, em termos de Brasil, está caminhando para essa fabricação de componentes industrializados para a construção civil. Maneiras diferentes de construção. Maneiras diferentes e menos impactantes, mas a gente precisa unir as duas pontas. Eu ia te perguntar isso. Agora eu estou falando que não é da construção, vai ter que perguntar. Dá para conciliar? Não, porque assim, eu estou olhando assim, a gente vê a construção muito moderna, tá? Tem como eu conseguir trabalhar essa conciliação na cidade? Porque quando você fala desse material, olha o que passa na minha cabeça, eu estou falando com uma leiga, mais rural. Eu consigo trazer essa construção que você está falando por urbano? Sim. Os grandes centros. Porque assim, a gente fala isso, barco, tá? Ela falou uma coisa que eu adorei, que a cooperativa é feminina, em Campinas, não sei se ainda existe, chamava-se Projeto Fênix, era uma cooperativa, eu não me lembro se as mulheres eram só provenientes de maus tratos, mas eram de mulheres de baixa renda. Elas produziam os tijolos ecológicos, os BTCs, e elas construíam as suas casas, tiveram uma parceria com a prefeitura. Então, em qualquer lugar você pode construir com terra, tá? Em cidades maiores é um pouco mais complicado. Por quê? Porque o lugar da retirada essa terra tem que chegar de muito longe para poder construir lá dentro de São Paulo. Tá? Agora, nas nossas cidades menores, gente, o que a gente mais tem é terra no entorno da cidade. Se tornaria até mais barato uma moradia popular, né? Muito mais barato. Muito mais barato. A gente tem até um prêmio Caixa de 2003 que era de habitação, de pau-a-pique. Tá? E, Rosana, aqui só te confessar um negócio, na Casa da Cor você foi comentada sobre isso. Muito bem comentado. Obrigada. Ela mostrou uma técnica, a Rosana mostrou para nós uma técnica de pau-a-pique que vocês não fazem ideia. Eu falei, nossa, nós somos uma Casa da Cor, todo mundo pensa em luxo, em grandes projetos e falando do pau-a-pique e bem recomendado. Eu achei bem interessante isso. É claro que a construção de terra em país pobre como o nosso, né, ela de certa forma agregou um valor, né? Quer dizer, ela começa a deixar de ser estigmatizada como uma coisa que causa doença, porque o pau-a-pique tinha essa coisa do barbeiro, né? Por quê? Porque justamente essas pessoas que começavam a viajar, a estudar um pouco mais, começavam a ver fora daqui vários exemplos de várias construções. A gente tem um arquiteto chileno maravilhoso que chama Marcelo Cortes, que faz construções, uma uruguaia, sabe, tem uma pousada maravilhosa, toda de terra.
Então, a gente tem muita coisa, até aqui por perto, em países teoricamente até mais pobres que a gente. Foi publicada, sei lá, recentemente, uma escola no Paraguai, com cara moderna, uma escola urbana feita com terra. Tudo bem, ela tem as vigas de concreto, ela tem o alicerce de pedra, tem várias aberturas, esquadrias metálicas com bastante vidro, mas ela agrega um valor porque ela está utilizando um material que é abundante em qualquer lugar. Tá? Então é bem, mas bem isso interessante. Você entende que isso no Brasil ainda é questão política ou questão de, assim, sei lá, da pessoa se informarem mais, ou questão até cultural mesmo, porque... Existe uma questão política, mas mais política econômica, porque, gente, nós temos a Coral e a Souvenir. Existe tinta produzida só com terra, cola e água. Tá? A minha casa, todos os muros, paredes, aonde precisei de pintar, foi com esse material. Você acha que essas grandes empresas, as grandes cimenteiras, vão querer perder mercado para uma Helles terra? Né? Então, você tem um conglomerado de empresas que faz né? Então, a gente precisa trabalhar a conscientização, né, da população desde da reciclagem, do reuso, até perder o medo de usar esses materiais, né? Até haver também, da mesma forma que existe parceria público-privada, haver parceria entre as indústrias e quem trabalha com as tecnologias mais de baixo impacto, para gerar, mostrando que é possível gerar coisas bonitas, habitáveis, confortáveis. Imagina, na Áustria você tem hospital, que a parte de radiologia é toda feita de taipa, porque a parede tem 50, 60 centímetros, é só terra. O material radioativo não ultrapassa. Entendeu? Então, a gente ainda tem muito a aprender, muito a divulgar. Eu acho que esse é o papel. Da mesma forma que ela faz parte de uma associação, né, eu faço parte de uma rede, e a gente trabalha a divulgação no curso, né, dentro do curso de arquitetura, onde a gente vai falar com alunos, enfim, nessas exposições, como você falou, na Casa Cor. Né? Por quê? Porque é onde você começa, uma andorinha só não faz verão, né? Então... Mas devagarzinho vai, né? Vai. E qual que é o conceito da construção sustentável? Quais são as realidades, os modelos construtivos? O que é isso? A construção sustentável, o ideal, tá? Então vamos falar primeiro o melhor dos mundos. Você envolver a comunidade que vai utilizar no processo produtivo, né, utilizando os materiais naturais e gastando o dinheiro que você receberia para pagar o concreto, pagar o aço, você capacitar a mão de obra e pagar melhor essa mão de obra. Tá? Aí sim o exemplo da tal da arquiteta que eu trouxe, o Ted, a Anna Heringer, o Queré, que é o arquiteto africano, ambos já premiados no mundo inteiro. Então esse é o melhor dos mundos e eles conseguem, e de alguma forma conseguiram já, e tem outros, tá? Esse a gente assim, só trouxe para ilustrar. Além disso, né, a construção sustentável tem que pensar aquela lógica que eu estava comentando com a Roberta, tudo que é produzido num raio de no máximo 75 quilômetros e no máximo 150 quilômetros de diâmetro. Por quê? Porque já tem vários estudos de impacto, né, ambiental, que o impacto no transporte também depreda o meio ambiente. Então, se você começa a projetar, a construir, pensando em tudo aquilo que é fabricado, produzido nessa região, você está também trabalhando a sustentabilidade da construção civil, tá? E até a composição de sistemas mistos, porque eu não posso ter uma parede, sei lá, de steel frame e ter uma outra parede de madeira laminada colada, que isso também é um avanço, e é a indústria que está fazendo, mas é altamente sustentável. Tá? A gente já tem fábricas
no Brasil nesse sentido. Que é o MDF, né? Não é bem, é lâmina mesmo. É laminado. Tá. É como o antigo compensado, mas são lâminas de resíduos de madeira. Isso. Tá? Então, a gente acredita que o ideal seria a gente promover essa conscientização no setor da construção civil e agregar os valores, né? Por que eu não posso aproveitar um container e, de repente, revestir uma parte dele para minimizar o calor com terra, que é um material que ele repele o calor. Então, tem muitas combinações e tem muitos arquitetos no mundo que trabalham com materiais naturais, não só a terra, tá? O bambu, a madeira, que já estão se dispondo, né? Porque num primeiro momento, se você falar assim, só a questão cultural histórica, tá? A nossa matriz construtiva em termos de Brasil é terra, porque o Bandeirante veio para cá, construiu com pau a pique, construiu com adobe, a Catedral de Campinas é taipa de pilão, tem parede de 1 metro lá embaixo na base, 50 centímetros lá em cima, e está lá até hoje. A gente brinca, resistiu a tiroteio quando o sujeito foi lá dentro da catedral e matou gente e tal. Então, a ideia, eu sempre acho que o melhor dos mundos é a gente agregar os materiais e contrabalançar para evitar o menor impacto. O menor impacto e o menor resíduo possível. E o menor resíduo possível. Menor resíduo possível, gerar menos, né? Bacana. Quanto menos resíduo. E assim, nós que estamos na construção, assim, a gente vê que hoje, pouco, mas ainda já está surgindo novos métodos de construção, né? Nós fomos numa casa aqui em Grama, Roberto, você baixando da Grama, né? E tá fazendo uma casa no steel frame. Uma cidadezinha pequenininha, né? Tá se fazendo uma casa no steel frame. Então é bem bacana isso, porque só que a gente encontra ainda que é muito, eu acho ainda até cultural, ou pouca informação se tem sobre o assunto, que ainda se prefere casas no modelo tradicional, né? Que é bloco, tijolo, enfim. E a pessoa às vezes não sabe que é muito mais, o custo é muito maior, o tempo de construção é muito maior, né? E os resíduos também são inúmeras. Eu ia perguntar para vocês se quem está construindo tá tendo esse olhar mais sustentável, porque assim, a gente fica pouco, porque a gente está mais dentro de casa. Então, vocês que estão na construção civil, eu estou falando que a gente lê. Aumentou muito as obras, porque todo mundo em casa a gente viu os problemas, né? Verdade. Mas não ainda. Mas eu acho que é muito paradigma, assim, né? Eu estava comentando com a Rosana um pouco antes da gente começar. A gente trabalha com um produto que é o kit porta pronta, né? Que são portas internas para residência. Elas são com MDF e o batente delas é de uma mistura de madeira e PVC ou PVC. E existe, assim, a obra é envolvimento de menos pessoas em todo o processo, há uma qualidade melhor de produto, né? A parte química também é muito menos trabalhada em todo esse processo. E, além disso, a durabilidade do produto, né? E você não está tirando nenhuma árvore, não está, né, de maneira ruim, né? Mas é difícil as pessoas aceitarem. As pessoas ainda falam assim, eu quero a porta tradicional de madeira. Mas também não sabe que a porta tradicional de madeira não é madeira mesmo, né? Ela é um recheio de... Então, assim, tem muito ainda, muito paradigma. Inclusive, os modelos construtivos, eles são tradicionalmente no tijolinho. Tijolinho vermelho, eu não sei como que chama aquele tijolinho. O tijolo furado ou tijolo cerâmico maciço. O cerâmico maciço, que as pessoas acreditam que aquele lá é o ideal para as construções. Mas hoje em dia existe uma variedade gigantesca de tijolos, né, que além da sustentabilidade, trazem uma agilidade, trazem uma obra muito mais limpa. Mas as pessoas, e um gasto menor com cimento, com várias outras coisas, só que as pessoas têm um paradigma grande e eu acho também que uma
falta de preparação de mão de obra para lidar com isso, que é o ponto que você comentou O da... novo, né? O novo assusta e não acostumou, né? O pedreiro, o pessoal da mão de obra, né? Mas a gente tem que ter empresas, assim como vocês estão fazendo com a Reuso, de capacitar um grupo, né? Para lidar com isso, trabalhar com isso, divulgar isso e aplicar, né? Porque a gente está aqui para mostrar itens diferentes e fazer com que seja melhor, para que a gente viva melhor. Por isso que a gente está falando de sustentabilidade, a parte social. Só que, da mesma maneira de separação do lixo, isso ainda é uma coisa que as pessoas não é muita gente que dá bola, não. E eu tô aprendendo com vocês viram que eu tô fazendo um monte de pergunta, né? Mas o que a gente mais ouve em obra, todo mundo, eu tô falando colegas, amigos que estão fazendo, é um desperdício, porque como a gente fala, mas isso não faz com que seja repensado essa obra, porque assim, como todo mundo fala assim, eu não sei se o cimento que está usando é verdadeiro, assim, pede para comprar 3 sacos, ou assim, porque a obra se torna cara e o resíduo que sobra é muito, é caçambas e caçambas. Verdade. Existe também, eu estava pensando agora, é lógico que as feiras de construção civil, com todo respeito ao evento, as casacores, então promovem, assim, 99,9% os materiais que as nossas indústrias, em termos de país, produzem. Exato. Né? Então, aí a gente vai nessa questão da conscientização, seja da mão de obra e seja desde a criança, né? Eu me lembro, isso me chama muita atenção, meu netinho, na época que começou essa coisa de os reservatórios baixarem, um dia eu estava escovando o dente, ele falou assim, vovó, tem que fechar a torneira. Aí eu falei, gente, isso a criança está escutando na escola. Então, a escola, no meu entendimento, a escola tem um papel muito importante. Agora, outro papel que eu acho fundamental e a gente não aproveita, eu já cansei de falar até na área do lixo, que com esse pessoal que eu pedalo, às vezes tem gente que fala a respeito dos lixos que a gente vai ver na zona rural e tal. O que pode fazer? Eu acho que as rádios, vocês estão cumprindo um papel importante, mas a rádio e a televisão, o computador, todas essas, tem um papel hoje importantíssimo, né? Então, e não fazem, a gente não une esses, né? Mas também tem a questão que, infelizmente, aí é uma realidade, eu acho que da economia global, do economicamente viável. Exato. Até que ponto é economicamente viável uma escola perder tempo e levar as crianças, de repente, para limparem uma praça, fazerem um painel pintado com terra, sabe? É tudo assim ainda tão limitado. A gente consegue fazer muita coisa em Poços, porque a PUC também tem parceria com a prefeitura, vai nas escolas, enfim. Né? Mas isso não é fácil assim, nem é simples assim. Mas é um desafio. A gente, afinal de contas, nós somos movidos a desafios, Sim, né? claro. Então, vamos... Estamos aqui para isso. E assim, eu acredito que isso tende a mudar, né? Porque até eu trouxe um dado aqui que, segundo o Globo, o jornal, né, o site de notícias, no Brasil, o setor da construção civil produz anualmente cerca de 50% dos resíduos sólidos urbanos. Então, assim, chega uma hora que não tem mais o que fazer, né? E isso que a gente está lidando ainda com cidades, a nossa cidade, por exemplo, é uma cidade menor, que a gente tem que ficar ainda mais preocupado com o descarte de lixo, porque é para de chão, né? Até ter um aterro, até ter uma separação para chegar lá, é muito poluição. Mas né? eu vou te falar um negócio que vai te desanimar um pouquinho, tá? É a experiência de vida. Aos 22 anos trabalhando. Se não der a dor para você, você não muda. É uma coisa que eu aprendi na vida. Tá incomodando? Não. Enquanto aquilo não for uma dor, você não sai do lugar. Eu tô falando isso porque eu tive que aprender, assim, por que as prefeituras estão reciclando? Porque o Ministério Público notificou. Exatamente. Se o Ministério Público não tivesse entrado, gente,
A gente não estava ouvindo a palavra aterro. São pouquíssimas pessoas, né, que têm isso como valor. É triste pessoal. falar isso, mas... É verdade. São pouquíssimas pessoas que têm isso como valor, pessoal, né? E aí a gente tem que ser forçado de alguma maneira. E acho que, inclusive, a preocupação das empresas, né, em grande parte das empresas, em ser considerado sustentável, vem também baseado no resultado que isso pode trazer no mercado, né, para venda. Porque se não fosse por isso, pouquíssimos estariam preocupados. Imagina, Né? é a dor, né? Eu Exato. vou conseguir agora ter uma venda global. É o mundo capitalista. Como agora a gente está ouvindo muito impacto ambiental, alterações climáticas, as grandes empresas estão vindo que isso é um portfólio que é o famoso ESG, né? Que agora está na moda, né? Se eu não tiver isso no meu portfólio e trabalhar isso na Bolsa de Valores ecológica, eu não vendo, mas porque deu uma dor. Com Incomodou. Com Eu vou ter que certeza. mudar, fazer tinta ecológica, material ecológico, porque o mercado, mas você vai ver, é um mercado de gente grande. Eu estou falando isso para do resíduo, tá? Na hora que a gente trabalha, principalmente o resíduo têxtil, que a gente começou a conversar com pequenas confecções, eu jogo na porta, moça. Se você quiser, você vem aqui buscar. Aí eu falei, nossa, mas a logística vai ser complicada. Na hora que você conversa com grandes confecções, que aí ela está falando de uma marca, vocês a Casa Cor, mas vão falar um Fashion Week, aí já muda. Aí a conversa é outra, vamos sentar, porque entra a responsabilidade social e ambiental. Exatamente. A gente ainda está caminhando. Quando eu entendi essa palavra da dor, foi aí que eu falei, eu acalmei meu coração. Eu falei, que dor é essa? O mundo está chorando já. Não, Iula, o mundo não está chorando para você, mas não para o mundo capitalista. É E as verdade. prefeituras ainda estão caminhando muito a passos devagar, né? lentos. Então, Porque a gente vai sempre no mais fácil, né? Aí falando em mais fácil, o que é mais utilizado hoje, pensando em sustentabilidade na área de arquitetura, o que mais as pessoas usam hoje? É o tijolo ecológico? O tijolo ecológico, as chamadas, os reservatórios para captação de água de chuva, que isso virou um negócio aí, né, e um mercado importante, as placas fotovoltaicas, Muito tá? interessante. Em termos de a madeira laminada colada, que também já é um mercado promissor. Então, devagarinho, é o que ela falou, nós temos muito chão a percorrer, né? E eu brinco, eu sempre falava isso para os alunos, mesmo independentemente da terra. Gente, tinha um sujeito que eu tinha que dar aula de história e falava dele, um arquiteto francês, em 1902, lá em Lyon, ele escreveu uma carta, que ele trabalhava na prefeitura. Ele escreveu uma carta, um postulado, e ele já falava que a cidade industrial tinha que ter recolhimento de coleta seletiva de lixo. 1902. Quantos anos se passaram? Né? Então, a dor ainda não chegou tão forte. Né? Nós só nos enjaulamos, né? Ficamos reclusos nesses 2 anos, porque existia uma coisa que a gente não sabia o que era, como não lidar. Contaminar, como lidar e, né, quantas pessoas perderam vidas no planeta inteiro por conta disso, né? Então, a dor ainda não chegou no ponto, né? Mas aí tem aquele outro aspecto que também está ligado à questão da sustentabilidade ambiental, a capacidade de carga do planeta. E isso é uma dor grande. Isso, a gente não percebeu ainda, né? Então, na hora que isso começar de fato a incomodar mais os grandões, né? Aí eu acho que a coisa... Eu espero que não seja tarde demais eu para também. nós, eu espero. Também É espero. que parece que é tão distante, né? Por Mas- exemplo, a matéria que passou no Fantástico, a gente ouve, é Gana, na África, é o deserto, Atacama. é Então isso, não é aquilo. comigo, né? Não é no Brasil. Tranquilo, mas é a calça jeans que a gente descartou, né? É o uniforme que a gente não deu uma O destinação Fantástico correta. esqueceu de mostrar os nossos lixões. Ela mostrou assim, foi legal, mas podia doer mais pra gente. Isso, porque sim. assim, são 173 mil toneladas por ano de
roupa que a gente joga no mas lixo. Exatamente. 173 mil. Jogamos no toneladas. lixo. Roupa, não estou falando retalho, não. Roupa, nós jogamos. E tem um dado aqui que a gente traz que para produzir uma camiseta, o descarte é 50%. Então é uma produzida e um descarte. Uma produzida e outra descarte. Então quer dizer, é a mesma quantidade de descarte. Mas se for falar de calça jeans, então aí vai ser triste, né? Eu acho que dura mais, né? Dura, mas aí tem como você falou, né? O erro da fábrica. Que agora a gente tem algumas outlets com aquele defeitozinho, mas a gente está falando de produção industrial, não existe outlet, né? Errou, lixo. Algumas, existe uma confecção na Bahia, até uma estilista famosa, que ela consegue gerar resíduo zero. Entendeu? Olha, que legal. Fantástico. Mas ela pega assim, sabe aquele retalho, ela faz o colar de tecido, mas aquelas estilistas que faz uma peça ou outra, peças únicas. Agora pensa uma indústria. Não é lá, eita, não é uma indústria larga escala, né? Mas algumas já estão mudando, como eu falei, as grandes, que têm uma política ambiental, que foram forçadas a ter uma política ambiental mediante ao mercado internacional que está cobrando isso. Porque se não tivesse o mercado capitalista cobrando, eu não sei se estariam Com certeza. colocando esse selo, que agora virou moda, tal do ESG. E a mesma coisa, eu concordo com ela em gênero, número, grau, e na construção civil é a mesma Também, né, coisa. das tintas ecológicas, vem usando isso. Eu acredito que as grandes empresas Elas podem fazer. A gente tem duas indústrias que já fabricam tinta ecológica, uma em Santa Catarina e uma em São Paulo. Mas assim, elas conseguem, né, uma fatia do mercado muito, muito pequena, né? Então, isso Ela é mais cara, né? Ela é mais cara? Não, Essa é Eu estou perguntando. a industrializada ainda está um pouco mais cara, Tá. mas se você pensar que a tinta ecológica é feita com solo, e solo é mineral, e mineral não desbota, se você quiser pintar a sua casa de vermelha, tá? Ela dura para sempre. Tudo bem, você vai ter que fazer a manutenção da mesma forma que a gente pinta a tinta industrializada, você vai ter que fazer a manutenção na tinta à base de produtos naturais, né? Só que ela não desbota. Então ela se torna, ela é mais cara, mas ela se torna mais barata na hora que você põe no papel, ao né? longo Verdade. do tempo. Agora, quando é fabricada, porque você consegue fabricar. Não pensa que eu comprei a tinta industrializada de terra, não. Foi tudo. Eu ensinei o pintor, fui legal. atrás do lugar mais perto, perguntei para o Gaino, onde é uma empresa de terraplenagem daqui, que ele cortava, que tinha uma tinta mais vermelha, era ali pertinho, para frente da Macaúba. A gente pegava solo lá, levava para casa e fazia tinta lá. Em Poços. demais. Essa caixa é maravilhosa. época- Eu passo lá, eu fico Imagina, toda né? vez, tá maravilhosa. Na época do Paulinho Coruminas, Sei. a gente fez um trabalho com a prefeitura lá na Secretaria de Serviços Urbanos, ali Sei, no no Parque Country José Club. Tá. Afonso Junqueira. A gente treinou mão de obra presa para Ai, eu lembro pintar desse projeto. o casarão. A gente ensinou eles fabricarem a tinta, a prefeitura só comprou a cola, né? E, gente, eu trabalhei lá com eles, com mais uma outra professora da PUC, o pessoal da administração, o pessoal, enfim, da extensão. E qual que era o medo, né? Todo mundo falava assim, vocês não são loucos trabalhar com preso? São aqueles presos que já estão no final do regime. Do regime, fechou. Então, a cada dia de trabalho, eles amortizam 3 dias presos. Tá? E foi uma experiência super legal. Uma pena que depois de 2 gestões, Nossa, o o projeto prefeito foi foi lá e pintou tudo de branco de novo. Foi, verdade, vocês fizeram. Ah, meu Deus. Não, você trabalha Mas socioambiental. Aí que tá. Né? Então tem muita coisa bacana que dá para fazer, mas Tem. a falta de consciência, a falta de informação também, né? Da área que ela está falando, cada vez que ela fala nisso, eu me lembro do documentário Lixo Extraordinário. Tem um grande artista brasileiro chamado Vic Muniz, que foi no lixão maior, Do Rio de Janeiro, do Rio de né? Janeiro, que foi desativado, É. o Jardim Gramacho, e ele começou a fotografar as pessoas e mostrou para as pessoas que se elas os ajudassem, em síntese, né?
a produzir o trabalho que ele queria com os resíduos, né, elas iriam ser convidadas, inclusive, a ter uma cópia desse trabalho nas suas casas. Só que elas nem imaginavam que aquilo que elas estavam fazendo no chão, que era gigante, na verdade era a fotografia dessas pessoas. Esse documentário é maravilhoso, tá? Vale a pena assistir. E uma das obras foi leiloada lá naquela galeria, naquele grande leilão de arte em Londres, e, sabe, um valor altíssimo, e foi revertido para a Associação dos Caçadores do Jardim Gramacho. Que legal. maravilhoso. Com lixo. Então, com lixo. Com lixo. Com resíduo. E quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala muito em reuso. Né? A gente fala muito em reutilizar os produtos para fazer alguma coisa menor. E aí, normalmente, vem, por exemplo, para tecido, vem nos itens pequenininhos, que é... Como que a gente chama os itens pequenininhos? Retalho. Retalho. Vem no retalho, certo? Vem no retalho. Vocês usam muito dos retalhos para fazer os trabalhos, é isso? Na verdade, assim, o resíduo têxtil, como você falou, da confecção, errou a mão da camisa. Vem toda, vamos falar assim, sem costura. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer retalho. A gente coloca numa trituradora para ir para a reciclagem. Olha. É. E essa reciclagem é feita onde? Ela é feita, as maiores recicladoras do Brasil estão no estado de São Paulo. Aí o que ele reverte? O que esse reciclado vai reverter? Aí você tem que separar algodão, poliamida, poliéster e jeans. Então, assim, o jeans ele é feito estopa, poliamida ele é feito barbante. O que está se fazendo muito é aquela proteção de carro, tá? São de retalhos, de resíduos têxteis hoje. Então, hoje o maior comprador do reuso desse retalho são as indústrias de automóveis. Olha que Bacana. coisa. Produção Impressionante. Não, e eu vou te falar, eu quero brinco. A gente entra em contato com essas recicladoras, está faltando, elas estão precisando que parou a produção, porque aqui a gente não está reciclando. E se a gente pensar na pandemia, e a gente falou que a construção civil não foi um dos setores afetados para média e alta renda, né? Porque o que vendeu mais, tudo bem, as reformas ajudaram demais. Mas média e alta renda, casas aí de altíssimo, você vê no condomínio aqui, né? Gente, mais de 50 obras em construção, no mesmo, né? É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa, né? Então, esse resíduo têxtil vai para proteger carro. Quem que compra carro hoje? Se estão precisando, como você falou mesmo, olha o ciclo, está faltando, não está conseguindo, olha aí. É muito louco. Aí você falou do jeans, eu me lembrei. Tem um arquiteto chamado Renzo Piano, que é ítalo-inglês. Ele ganhou um prêmio para fazer um projeto que é bárbaro lá em Los Angeles, a Academia de Artes e Ciências da Califórnia. E como que ele ganhou? Foi um concurso. Ele foi ver, primeiro, essa academia já existia no centro de Los Angeles por conta de terremoto e de abalo, o prédio estava condenado. Ele reutilizou todo o material daquela obra para produzir material para parede, etc. E ele descobriu que ao redor de Los Angeles tinham muitas fábricas de jeans. Então, junto com a universidade, aí o papel também é super importante, produziram as mantas impermeabilizantes desse edifício, toda com resto de jeans. Porque as confecções jogavam tudo aquilo fora, não tinham destino, a universidade conseguiu, de uma certa forma, trabalhar aquilo e está lá. A obra é linda, linda. A Academia de Artes e Ciências da Califórnia. Morro de vontade de conhecer. Se alguém quiser me levar, pode. Perfeito. E aí a gente tá falando de o reuso para têxtil, legal, e para construção civil. O que a gente ouve falar bastante agora, né, é a madeira de demolição. Muito, né? O pessoal fala, eu estou usando aqui o produto de madeira de demolição. O que mais o pessoal usa? Reusa, assim. O resíduo mesmo de cimento, de agregados ainda, o mais difícil é gesso, né? Que o gesso, para você reutilizar, tudo bem, já tem até paredes pré-moldadas, mas isso ainda está muito, muito pequenininho,
né? Mas a maior quantidade de material é triturado e transforma, assim, como blocos de concreto, blocos para construção de paredes, tudo bem, ainda no sistema artesanal, né? Mas todo o resíduo, cimento, pedra, areia, às vezes aço, ali no Vale do Aço, perto de Belo Horizonte, né, em Ouro Branco, em Patinga, como o resíduo da mineradora é muito grande, um pesquisador eu não sei exatamente de que área, da UFMG, eles estão fabricando uns blocos feitos com esse resíduo e dentro da própria usina da Gerdau tem uma casa sustentável. E a ideia é Ouro Branco, que é a cidade onde está a Gerdau, reproduzir para um grande bairro de baixa renda que o arquiteto doou. Esse projeto é muito legal. Tá? Então, os rejeitos, os rejeitos da mineração. Né? E no caso da construção civil também o rejeito, né? O RCD. A Austrália é o país que mais pesquisa e mais utiliza resíduo da construção civil. Consegue reutilizar todo o resíduo da construção civil, assim, porque vai ter que refazer, né? Exemplo, Sim. O resto do cimento. Sim. E vou ter que fazer um outro material, né? Não, cerca de 70% a 80%, mas já é um volume grande. Né? A gente exclui daí o PVC, o isopor, né? O gesso, né? Que eles estão presentes na construção civil, né? Então, ainda não... O alumínio O alumínio. Nossa, catava laço. Então, Inclusive... E a durabilidade dele para construção A durabilidade civil é muito ótima. Eu grande. falo para todo mundo, gente, tenha alumínio. Não é? É. Demais. O pessoal falou de tendência. Semana passada a gente falou de tendência, né? Tendência. E aí fala que uma das tendências é usar, por exemplo, o alumínio no tom madeirado. Porque as pessoas gostam muito, né, dessa sensação, desse bem-estar que a madeira traz. Hoje o alumínio, ele tem a textura, a pintura de pó sobre pó, ela tem a textura da madeira. Tem um relevo, é muito impressionante. Melhor, porque você muito. tem uma durabilidade melhor E e aí com o olhar que você quer. Remetendo lá a natureza. Você falou de Passos. Passos é a maior cidade daqui dessa nossa região que tem indústrias que trabalham só com madeira de demolição. Tem mais de 200 indústrias, não só para móveis, esquadrias, tudo. Tá? Então é bem interessante, mas assim, lógico, eles trabalham a madeira de demolição. Uma hora as casas rurais que estão sendo demolidas também acabam. E aí, como que faz? Aí entra os resíduos de madeira. Que estão gerando muito lá, né? Sim. E aí o que faz com esse resíduo de madeira? Isso. Porque é muito pedaço pequeno, né? Tipo o MDF. Como é que a gente trabalha isso? Pois é. Então, mas assim, eu acho que a gente tem um longo caminho ainda. E se Deus quiser, que isso não vai chegar muito tarde. A gente vai ver. Eu Se espero que Deus quiser. A gente vai em várias obras, a gente está em várias obras, e eu vejo assim, alguns dos nossos clientes até têm uma preocupação, já pensando em sustentabilidade. Teve um cliente nosso que ele construiu a casa da sede da fazenda dele, com os tijolos de várias casas de colonos que existiam e que foram demolidas. E a casa ficou maravilhosa, maravilhosa. Mas cada tijolo, que era, antigamente era um tijolão, né? Então, assim, é muito legal de ver as coisas acontecendo. Talvez a gente demore um pouco para chegar onde a gente entende que é o ideal, mas estamos no caminho. Agora, e tem uma casa que a gente participou já também, que ela tem o telhado ecológico, que chama, né? O telhado com plantas. A casa que ele forneceu lá as esquadrias tem um telhado verde. A minha casa tem telhado verde. Eu recupero a água de chuva. Gente, eu falo, com quem eu aprendi, era um dentista de Santa Catarina, que a mãe ficou doente com câncer e era alemã, então ele foi levar a mãe para se tratar lá na Alemanha.
E aí ele subia vamos dizer, no último pavimento do hospital e começou a observar que tinha muito telhado verde. Já era lei isso lá pelos anos 2000, por aí, porque realmente a Alemanha das políticas ambientais é líder, né? Então, ele falou que como que ele veio para cá? Ele tinha herdado uma terra, depois que a mãe e pai, enfim, faleceram, ele criou um condomínio rural e a regra é que você só poderia construir se a cobertura fosse uma cobertura verde. E aí quem ia fazer? Ele mesmo. Então, ele mudou de profissão, ele deixou de ser dentista, né? É muito... Não é que é muito simples, as pessoas têm medo, viu, Roberto? Muito medo. Mas não vai vazar? O vazamento vai depender de uma boa impermeabilização. Você tem uma impermeabilização natural, que a gente ainda não tem esse produto em grande escala no mercado. Tem uma empresa ali perto de São Carlos, porque o engenheiro químico que é um óleo, um resíduo de mamona, que faz um impermeabilizante natural de altíssima qualidade. A mamona é usada para muita coisa, né? Bom, mas mesmo que você use um impermeabilizante, vamos dizer, industrializado, você, desde que você faça essa impermeabilização, aí você faz em cima uma proteção mecânica à base de concreto mesmo. O X da questão é a drenagem. Tendo uma boa drenagem, isso pode durar. Tem casas, gente, a gente sempre fala, as casas lá dos gauleses, né? As coberturas eram fardos de terra com grama viva, por quê? Porque aquilo ajudava a proteger do frio. Então, por que a gente não aprende com essa sabedoria, né? E o telhado de casa tem 40 centímetros de profundidade. Tudo isso é terra? Não. Primeiro embaixo, agregado grosso, que pode ser o resíduo da própria construção. Depois agregado médio, brita, agregado fino, areia e uma camadinha desse tamaninho de terra. Tá? Misturada com carvão vegetal, porque o carvão vegetal, ele tem a fibra longa, a água entra lá embaixo, entra dentro dele, ele vira uma cápsula de água para as plantas que você for plantar em cima do telhado. Então, tem escola em São Paulo que tem horta no telhado. Verdade, tem. Antigamente eu via muito em São Paulo nos prédios, fazendo serviço, eu via nas varetas, e tinha umas pedrinhas de argila. Sim, argila expandida. Argila expandidas. É mais para térmico, né? Mas ela é usada para drenagem. Em casa drenagem, vamos dizer, nas minhas calhas, no coxo da calha tem a argila expandida, justamente para fazer a drenagem. É lógico, por baixo você põe um bidim para a terra não escorrer toda, né, pelos canos, mas é muito, graças a Deus, além da minha, tem lá no PVI, que é um projeto social daqui, tem a casa da Kátia, tem uma casa ali perto da Unip, que eu fiz uma área de lazer, então tem alguns projetos já. Gente, eu moro na minha casa faz mais de 2 anos, eu nunca tive problema nenhum. Então, sabendo fazer direitinho, com a drenagem correta, não tem perigo. Não precisa ter medo. Mas eu acho que esse medo vem da falta de informação. Com certeza. E aí tá o papel de vocês que é super importantes nesse quesito, né? E a gente tentar, de alguma forma, mostrar também, né? E é isso mesmo, sabe? Que hoje eu liguei para um cliente para explicar mais uma vez sobre o kit porta-pronto. Na hora que você fala, a pessoa fala assim, nossa, que legal, não sabia que existia isso, importante. Muitas pessoas não sabem, porque vão, mais uma vez, no mais fácil, né? Bom, Rosana, fala pra gente assim, quais são os itens, os itens que você usou na sua casa que fazem parte desse conceito aí de casa sustentável? Você falou do telhado. As paredes, né, eu tenho parede de taipa de pilão e parede de taipa de mão, e tenho tijolos clarinhos, tijolos cerâmicos produzidos numa olaria entre Mococa e Tambaú, então tá dentro aí dessa área. A louça veio de pertinho, de Andradas, né? Então
Eu procurei o máximo que eu pude, as minhas esquadrias são todas de madeira lá de Passos. Que mais? A captação de água de chuva, né? Então toda a minha água de chuva, e agora não está instalado ainda, mas o sistema fotovoltaico, né? Eu estou contratando, e ele vai gerar energia para minha casa, para 6 casas que a gente tem, que eu moro numa chácara urbana. Tá. E para mais uma outra casa que a gente tem, vamos devolver o excedente para a empresa, né? Então assim, isso também já se tornou economicamente viável, né? Eu tenho a tinta à base de terra, né? Eu tenho pouquíssimo azulejo, mas eu usei mosaico, até uma menina, ex-aluna que é lá de Poços, usando resíduo de cerâmica para fazer o mosaico. O piso é todo cimentado, da casa inteira, né? Então o piso com cimento queimado, como o antigo fazia nas casas rurais, tá? Que mais? Eu acho que é isso. Totalmente sustentável. Totalmente. Eu estou Mas, tentando assim, achar uma coisa que não é sustentável. Assim, falando em energia, né? A estrutura em si, a água da chuva, você direciona ela? Para rega de jardim e para caixa d'água. Maravilhoso. Porque como é uma chacrinha, eu tenho muita área de quintal verde, né? Então você precisa de um tanto de água. Então ajuda muito nesse sentido. Muito mesmo, bacana. Bem legal. A ideia, quer dizer, eu falo, já que a gente ensina isso, a gente tem que partir da gente. Eu tive essa oportunidade, né, de fazer, eu falei, bom, eu vou testar na minha casa, aí depois eu vou levar para outras pessoas, né? Sua casa vai virar uma casa cor. É maravilhosa. Eu passo toda vez que eu passo. Não, você tem que entrar lá. Como dizem. Eu vou ter que expulsar alguém do chalé lá e ficar falando. Ele vai alugar o chalé. A força, né? Não, mas não tem. Como disse a tal da arquiteta que eu citei, né? Ela falou assim, bom, o meu sonho é construir um edifício de terra, um edifício natural em Manhattan. Eu ainda não consegui, mas ela falou, né? Eu ainda não consegui, mas eu consegui fazer uma escultura lúdica na frente de Harvard. Pronto. E aí as pessoas virou um lugar que a criançada brinca. Eu até trouxe uma imagem aí que mostra isso. Quer dizer, a população, todo mundo passa a mão, porque quer, tipo aquela São Tomé vê para crer, né? Que aliás é o padroeiro dos arquitetos, gente. São Tomé. Tá? Então é bem isso. Tá? Bacana. E assim, muitas pessoas, o paradigma é que os itens de sustentabilidade muitas vezes é para quem não tem dinheiro, né, para uma classe mais baixa, mas isso é utilizado para a classe que tem mais dinheiro? O pessoal tem usado esse conceito? Esse conceito tem sido usado para o pessoal de alta renda, mas assim, de altíssima renda. De altíssima renda. Infelizmente, porque são poucos arquitetos que trabalham com isso, e esses arquitetos, vamos dizer, de grife, esses arquitetos mais premiados, estão vendo aí um nicho também, né? Então, eles têm empregado. Tem um grande arquiteto carioca chamado Bernardo Jacobsen Arquitetura, casas assim, de mais de 1.000 metros quadrados, feitos com taipa, né? E com esse estigma. Se eu for colocar as pessoas sempre me perguntam, sua casa ficou mais cara do que a casa convencional? Eu falo, só por um motivo, porque o forro da minha casa é todo de lambril de madeira, tá? Que ainda, infelizmente, é um material que é caro, né? E a mão de obra encarece, tá? Mas existia uma telha, que era a minha ideia, usar uma telha metálica que já tinha uma película por baixo, como isso que você está falando do kit porta pronta, tá? Só que era um forro que ia ficar parecendo como um forro de gesso, né? Um forro, ou um forro de PVC. E na época meu marido ficou muito receoso, tá? Então a gente forrou toda com madeira. Esse item contribuiu aí para sei lá, a minha casa ela custou um pouco mais que a mesma metragem quadrada, em coisa de 15%, por conta dessa madeira. Agora, resto,
Tá vendo? Tá? Teria dado tudo certo. Tá? Mas assim, é lógico, ela com madeira, aí também é um outro aspecto que eu quis trabalhar. Essa coisa da gente resgatar as técnicas tradicionais brasileiras e mostrar que elas podem ser refeitas de uma forma contemporânea. Sim. Então, meu alicerce é de pedra, né? Lembrando a casa de fazenda que era de pedra, né? Mas, quer dizer, só mostrando que dá para usar Dá para trazer e dá para pro momento resgatar, atual. né? Pro momento atual. Pra nós. Tá? Então, acho que é isso. Eu vi a Rosana fez uma apresentação para trazer aqui. Depois eu vou verdade. Depois você só disponibiliza. não Eu precisa vou deixar. mostrar, não. Fica tranquilo. Eu vou deixar. O Bruno depois vai colocar na descrição todos esses TEDs também que a Rosana comentou. Agora, eu achei muito interessante. Tem um que fala sobre um hotel, né? De bambu. De bambu. E feito por aquela mesma arquiteta austríaca, a Anna Haringer. Ela foi convidada a fazer um hotel, um hostel, na verdade, em Bali, e ela percebeu que no entorno ali da área, era uma área de mata, tal, mas tinha muito bambu, né? E o oriental tem uma prática, gente, né? Quantos acessórios, né, o japonês, o chinês trouxe para nós. Então, o que ela fez foi só aproveitar aquela mão de obra e usar a criatividade e fazer a matéria-prima que ela tinha. Tava lá. Né? E combina ele é com o lindo, lugar, né? Combina com o Total. lugar. Combina com o lugar. É muito bonito. Ficou maravilhoso. Ficou. A foto que tem aqui é maravilhosa. E eu acho assim, usar o material correto, de forma correta, ele fica muito bonito, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, minha casa é de taipa, é de terra. Pô, fala assim, mas... A gente tem não um é bonito. olhar, né? Já começa a imaginar. Mas é muito bonita, né? O que o Puxa o Marlon... freio de mão e fala assim, será? Exato. Quantas vezes isso que acontece no tal do vídeo, que ela mostrou aí a obra lúdica lá em Harvard, as pessoas queriam passar a mão assim para falar, mas o que é isso, né? Que material que é esse? Terra. Né? Então é um absurdo mesmo, mas vamos dizer, é uma das nossas esperanças também, né? Formar, ajudar a capacitar. Isso. Né? Há pouco tempo, a obra que eu fiz lá no sítio do Rueda, o pedreiro é o pai da Raquel Martins, que é até uma estilista daqui, que tem uma confecção aqui e tal. Ele falou assim, nossa, ele ficou tão feliz. Eu trabalhei com pau a pique quando eu tinha 14 anos com meu pai, que me ensinou que ele foi fazer o barreamento de uma casinha lá na roça onde a gente morava. Ele ficou tão feliz de ter trabalhado com aquilo, né? E se Deus quiser, em outras obras que eu puder levar, eu vou levar. Né? Nós estávamos no podcast passado e nós falamos que tendência, moda, ela tem um ciclo, tudo... É engraçado que tudo como retorna, como volta, né? Volta, é verdade. Então, isso nada A mais moda isso aí circular, há quantos anos, né? construção Pau a pique, circular. né? E volta hoje com uma forte, com uma, assim, eu acho que umas técnicas melhores para aproveitamento melhor, né, desse material. Com certeza. É maravilhoso, é muito bacana. A técnica e a tecnologia aliados ao meio ambiente para reduzir as nossas pegadas nesse planeta. É nossas verdade, pegadas né? mesmo, que tem que diminuir. Tem, né? Um absurdo. Mas né? vamos devagar. Uma vez eu vi uma matéria falando disso, que assim, ó, o planeta, natureza, enfim, a gente não tem que parar, reduzir o consumo, a gente teria que parar. Sim. Parar. Não é reduzir, é parar. E aí a gente começa a pensar, para que tem 8 calça jeans, sei lá. Então, a gente fica se 10 olhando, né? tenda, E a gente olha no armário e fala assim, parece que eu não usei isso aqui um ano. A regra do jogo que a gente sempre fala. Aquela roupa que você não usou em um ano, pode ir embora. Porque você nunca mais vai usá-la. A gente tem aquela... Lógico, gente, para nós mulheres, a roupa de casamento, aquela lá não fica nem no guarda-roupa, né? Ela fica guardada em outro guarda-roupa. Mas aí tem uma técnica que me ensinaram que é muito legal, mas dá um trabalho. O cabide, você coloca todos assim. E quando você for usar aquela roupa, você muda o lugar dela do cabide, vira ao contrário. Você vai perceber isso em uma semana ou em um mês, você usou Olha que a mesma legal. blusa.
e você não usou seu guarda-roupa. Que legal. Porque na hora do abrir a gente eu só não tô tem. pensando no que eu uso. Porque a gente não repara isso. Na hora que você faz essa brincadeira do virar, você legal. começa a olhar e fala assim, nossa, eu tenho um guarda-roupa lotado. E não uso nem 10%. Pois Né? é. Se usar 10%, eu acho que a gente usa muito. Porque assim, a gente trabalha de uniforme. É. Trabalhamos de uniforme, a maioria. Até quem é professor, a gente meio que usa uniforme, Sim. né? Porque a gente tem que estar confortável. Sair no final de semana. Então, a gente não precisa de muito. Não Então precisa. na pandemia então, reduziu muito mais ainda. Muito mais. Muito mais. A pandemia, por isso que eu falo, eu olho como sanitarista, como da área de saúde, a gente vê o impacto, mas eu falei assim, eu continuo olhando a pandemia com um olhado bom. As pessoas voltaram para casa, se reuniram mais com as famílias, viram a importância de ter família, que era uma coisa do correria, e outra coisa que foi muito legal, a gente não precisa de muito. Quantas Não pessoas me precisa. falaram isso do desapego? É verdade. Que assim, a gente não precisa, porque agora estão trabalhando em home office, todo mundo meio de short, camiseta, então põe uma camisa quando tem uma reunião séria. Só daqui para cima. E assim, vivendo feliz, fazendo uma casa legal, tendo uma casa para receber amigos. E aí as pessoas começaram a ver, a gente não precisa de muito para ser feliz. É. É A verdade. gente falou essa semana passada também sobre a tendência, né? É o menos é mais, né? É o que é necessário e ponto. Porque o que é realmente importante são as pessoas, é o momento, O convívio ali. é o convívio. É. E aí falando também em convívio, eu lembrei de uma coisa interessante assim, que hoje em dia as pessoas usam bastante, que para evitar o uso de ar-condicionado, uma coisa que é utilizado bastante também é ventilação cruzada, uma boa definição de como o vento vai se movimentar pela casa para reduzir o consumo de ar-condicionado, de energia e tudo mais, né? Só que aí, de novo, é a conscientização, porque hoje os aparelhos de ar-condicionado diminuíram muito os custos, então eles se tornaram Mais acessíveis para quase que toda Mas e a conta de luz? sociedade. Continua pesada, né? Eles consomem muito, mas tem já alguns com, vamos dizer, com consumo menor. Talvez não com o mesmo desempenho que um desses superpotentes. Mas é fácil a pessoa ir lá na Casa Bahia ou em qualquer outra empresa e comprar, pagar a prestação, põe dentro do quarto, é muito mais Como? cômodo e ficar fresquinho. Tá? Não vamos longe. Hoje eu precisei ir a um consultório médico e fiquei lá esperando. Eu já tinha ido lá em outros momentos e as portas estavam sempre fechadas. Hoje estavam abertas. Gente, foi me dando um calorão. Aí eu fiquei olhando lá perto da janela, onde ia vagar uma cadeira. Na hora que vagou, eu fui sentar lá, não contente, peguei a revista e comecei a me abanar. Né? Então, Verdade. é isso, né? Mas é o que Mas com certeza ele deve ter desligado porque a conta de luz veio A cara. dor, né? A dor. A dor. Chegou na dor. Voltou. Chegou na dor. É isso mesmo, chegou na verdade. dor. A parte boa é que a tecnologia também vem muito para ajudar nesse ponto, né? Com certeza. Hoje os vidros, por exemplo. Existem vidros de proteção solar que apoiam em muito porque a gente quer janelão, né? Hoje quer as casas tendência vãos maiores. vãos maiores, muito vidro, né? Que o pessoal fala, fica bonito e tal. Só que fica um forno. Se você não tomar cuidado, vai ficar um forno. E esses vidros com proteção solar, eles chegam a reduzir 74% do que entra de calor. Então fica mais fresco. Muito mais. Muito mais. Além do filtro, né? De filtrar os raios UV, que é o que vão destruir os móveis, né? Que vão desgastar. O desbotar que a gente Desbotar. fala. Né? E são produtos que, se bem otimizados, se bem utilizados, né? Eles não ficam tão caros. Ou melhor, eles não ficam mais caros do que um produto similar que não traz nenhum benefício. A falta de informação, de novo, né? Eu A nem falta da aprendi mais uma, pesquisa. não sabia disso. Exatamente. Aqui em Rio Pardo, a gente tem vendido bastante, né? Muito, que é o vidro de um dos principais produtores de vidro, que é a linha Habitat. A gente tem vendido muito.
porque ela traz um benefício. E é engraçado que para cada cor é um resultado, né? É um tratamento. Mas a gente tem vendido bastante. E quem não conseguiu trocar, por exemplo, tem alguns clientes que vão nos procurar para orçamento. Mas porque tem a dor, né, de ter um ambiente, um consultório que é muito quente. Tem um cliente, uma pessoa que nos procurou há algum tempo, ele ainda não trocou, mas assim, no consultório dele, os clientes da tarde tem que ficar 1,5 m do vidro. Porque queima. Porque queima, fica muito quente. E o ar-condicionado da recepção não dá conta. Olha só. Olha que De tão quente que fica o ambiente. Então, assim, a conscientização, a utilização do produto certo, né? Ou trazer conceitos antigos, né? Eu acho que vai fazer muita diferença para que a gente consiga ter um mundo sustentável. Sim. Né? Com certeza. E a parte social também. Para mim, acho que muito importante é a parte social. Né? Hoje, as pessoas não têm a capacitação, fazem o básico, o que é tradicional, por falta de capacitação. Sim. E muitos não conseguem emprego, né? Porque não tem para todo mundo igual. É a capacitação, só vou cortar um pouquinho a capacitação e a questão da educação básica. Porque né, se a gente pensar que se a gente desde pequeno, né, como o pai da gente falava, desde pequenino que se torce o pepino, né, que elas têm uns ditados assim, se você incutir na cabeça da criança e mostrar, mesmo o cara o sujeito não tendo oportunidade de fazer um curso superior, mas que ele é um bom profissional, se ele souber muita coisa, ele pode até informar o dono da casa, né? E ajudar nesse sentido, informar o vizinho, enfim. Né? Essa história das tintas de terra, em termos de Brasil, começou essa pesquisa muito forte na Universidade Federal de Viçosa. Viçosa é uma cidade grande, que tem uma universidade maravilhosa, que é o maior polo de pesquisa agropecuária e agrícola, de técnicas agrícolas, desde o início do século XX. E aí, os dois professores, um arquiteto e um agrônomo, que começaram a desenvolver, o que a gente pode agregar, porque as tintas de terra antigas, elas usavam ou clara de ovo, ou baba de cacto, ou babosa. Que produto que a gente tem que vem mais da natureza e é próximo disso? O látex da borracha, que faz a cola. Bom, então para conscientizar sobre aquilo que eles estavam pesquisando e para provar que dava certo, eles foram para um bairro popular de lá e fizeram um grande mutirão com a própria população e pintaram todas as casas do bairro com várias tonalidades de terra, então várias cores, né? E a população, gente, foi para a televisão, da mesma forma que foi a montanha de têxtil lá do Fantástico. Quer dizer, se agrega um valor enorme e começou lá na educação básica, né? Então as crianças, enfim, né? Então isso é muito importante, né? Muito. E eu acho que minha mãe sempre fala assim, isso vem de casa, né? Muito. A gente ensina os nossos em casa. Com certeza. É verdade, isso é bacana. É isso aí, meninas. Muito, muito obrigada mesmo. Eu devo estar cansada. Arrumou duas que falam mais que o homem da cobra. Eu fiz pergunta e eu até me senti constrangida que eu ficava fazendo as perguntas para vocês três. E é isso, e aquilo. Adorei. Bem leiga cidadã, né? Adorei o seu trabalho. Vou lá conhecer de perto, ao vivo e a cor. É lá na Zona Sul, lá no Kennedy 2. Kennedy 2. Eu já tô separando já pra gente Por falar, favor, pra vamos gente sim. falar, vamos conversar sim. Vamos sim. Não, a gente fecha negócio qualquer hora. Se precisar, eu abro o porta-mala agora e já levo. A gente não tem tempo. Você tem que combinar mesmo, que eu já tenho lá. É sim, tem um... Muito legal mesmo. E então é isso. Mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade, por terem aceitado o convite tão prontamente assim. Tenho certeza que o pessoal de casa gostou bastante sobre tudo que a gente falou. Mais uma vez, vai estar na descrição do vídeo os testes que a Rosana sugeriu, né? Orientou para que as pessoas
possam ter um pouco mais de clareza de todo esse conceito que foi mostrado. Vai ter o Instagram das duas e da Reuso para vocês entrarem, poderem se conectar aí com a Yula e toda a equipe. Legal, Então, obrigada. mais uma vez, muito obrigada mesmo. Obrigada a Nós que vocês. agradecemos. Yula, muito obrigado. Obrigada. De coração. Muito obrigado, Rosana. Obrigada a Prazerzão em vocês. rever, Prazer conversar mesmo. com você. De verdade Prazer mesmo. mesmo. Tá bom? Muito obrigado mesmo, pessoal. Obrigada. E a gente se vê na próxima. Beijos, abraços e até lá!